Gênesis capítulo 3, no versículo 8, diz o seguinte: Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou: onde está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Até aqui. O jardim, ele era o lugar da habitação do ser humano. Deveria, na verdade, ser até os dias de hoje. O jardim foi exatamente o local onde Deus preparou para poder se encontrar com o ser humano, com Adão e com Eva. E sempre na virada do dia, Deus ia ao encontro deles para poder se encontrar com eles. Sendo que tanto Adão quanto Eva resolveu dar ouvido à serpente, ao diabo. E a gente sabe o que vai acontecer. Eles vão ser expulsos desse jardim. E aí, dentro desses 3 pontos, eu vou tentar mostrar para vocês que dentro do local da habitação, onde vai gerar a presença de Deus, existem algumas coisas ali que acontecem para que essa habitação, essa presença, ela permaneça de forma contínua. E não apenas uma visitação de forma esporádica. Nota-se que era Deus que queria sempre se encontrar com o ser humano. Então bota isso no seu coração. Deus quer se encontrar contigo. Deus, Ele muito mais se importa em habitar em nós do que nós nele. A presença de Deus, a presença do Eterno, na verdade, nos alcança. Como é que ela nos alcança? Porque se a gente for falar da maneira como nós temos o costume de falar, a respeito de buscar a presença, de ir atrás dessa presença, a grande verdade é que isso nunca vai acontecer por causa de nós mesmos, mas acontece por causa de Deus. Quando nós encontramos o lugar da habitação, Deus simplesmente se manifesta. Adão e Eva já se encontravam no local de habitação, então Deus sempre ia estar com eles. Para que a gente possa gerar um local de habitação, é necessário que nós venhamos criar hábitos. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o caminho das pedras, para que a gente possa realmente criar hábitos, para que a gente possa viver nessa habitação de Deus. Em alguns momentos eu vou ser um pouco redundante, mas é necessário, porque quando a gente fala da habitação de Deus, até onde a gente aprendeu até aqui, somos nós mesmos. A gente sabe disso. Mas para que Deus possa se manifestar, precisamos ter hábitos. Hábitos que tem muito a ver com habitação, significa a gente ter práticas contínuas.
Sentimentos contínuos. Significa a gente dar continuidade àquilo que a gente começa a fazer. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos aqui legal. Quando você foi batizado no Espírito Santo, foi um momento bom? Foi gostoso isso? Foi maravilhoso esse momento? Eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, as minhas mãos começaram a tremer, o meu corpo começou a tremer, e eu comecei a falar em outras línguas que eu não queria parar de falar. É bom isso, sim ou não, gente? Então, por que a gente não tem o hábito de continuar fazendo isso como a gente fez no início do batismo no Espírito Santo? Por que a gente não continua falando em línguas? Por que a gente não continua sentindo um arrepio no corpo, o corpo trêmulo, a mão tremendo? Porque ao longo do tempo, ao invés da gente criar o hábito do falar em línguas, para que a presença de Deus continuasse manifesta, a gente começa a crescer, entre aspas, e aí dizemos o seguinte: não, isso foi para aquele tempo. Isso é no primeiro amor, isso foi quando veio aquele momento do batismo e não, já não é mais assim. O próprio apóstolo Paulo diz o seguinte, que eu dou glória ou graças a Deus, que falo muito mais em línguas do que qualquer um de vós. Então a prática contínua daquilo que nós estamos fazendo, que gera a presença, a gente deve permanecer fazendo aquilo. Acredite, nós já entramos no lugar de habitação, mas vira e mexe a gente quer sair dele. Quantas vezes que você entrou no lugar da habitação, quando você estava andando pelas ruas, que você estava pegando um ônibus, que você estava indo para o trabalho, ou que você estava no trabalho, mas você não permaneceu com a prática. Então foram apenas visitações. O jardim, ele foi preparado para que Deus pudesse habitar juntamente com os seres humanos. O que nós precisamos fazer nos dias de hoje? Preparar o nosso jardim. Sempre. Como fazer isso, pastor? Criando hábitos. Criando hábitos. Quando eu digo em criar hábitos, eu estou falando para você criar hábitos para que você possa gerar essa presença. Eu coloquei no grupo esses dias, quando a gente estava montando isso daqui, e eu falei assim, olha, a gente está montando o ambiente, mas quando o pessoal começar a chegar, a gente cria a atmosfera. Então, se você cria um hábito de gerar ambiente como esse, e uma atmosfera como essa, sempre vai haver uma manifestação da presença de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu preciso criar hábitos. Eu preciso dar continuidade àquilo ao qual deu certo, para que a presença de Deus ela venha permanecer sobre as nossas vidas. Aquele momento lá do encontro, aquele momento teu, top, naquela palestra X, naquela palestra que você falou assim, olha, Deus falou comigo, olha, Deus está falando isso comigo, aquele momento maneirão, que você foi ao chão, e que você, obrigado, e que você começou a chorar, e começou a sentir a presença de Deus, e começou a receber cura, de dentro para fora. Aquilo foi bom para você, sim ou não? Sim ou não, gente? Então, por que você não gera esse momento de novo?
Por que você não gera o momento da lágrima de novo, do choro de novo, dos ranhos de meleca no chão de novo? Por que você não gera isso de novo? Porque são esses momentos que nós geramos no sentido de criar hábito, é onde se manifesta a presença de Deus. Não é bom estar no encontro, não é gostoso estar no encontro. Então por que a gente não gera isso de novo na nossa vida? Por que não geramos isso de novo? Não é bom quando a gente está na igreja levantando as nossas mãos em adoração e você sente aquela presença maravilhosa? Por que você não faz isso de novo? Por que não fazer isso de novo? Por que você não gerar esse ambiente em outros lugares? Se você cria o hábito da oração, da palavra, do estudo da palavra, da meditação, certamente você vai gerar um momento de habitação. Você pega todos os dias da sua vida, quando você sair para trabalhar, e coloca no seu coração sempre estar lendo um versículo. Chegar no ônibus, você ir orando até lá. Você criando esses hábitos, você cria exatamente locais de habitação. Você vai gerar momentos e situações, sendo que você fazer isso de forma contínua, vai fazer com que esses locais se tornem locais de habitação. O que Deus esperava quando Ele vê o jardim na viração do dia? Ele esperava encontrar quem lá? Adão e Eva. Mas eles estavam onde? Escondidos entre as árvores do jardim. Mas você percebe que como ele fazia de forma contínua, Deus foi lá, na viração do dia, para poder encontrá-los. Em meio, pega mais essa visão agora, em meio à presença de Deus manifestada, Ele nos dá a direção daquilo que precisa ser feito. Pastor, então por que a gente precisa criar hábitos para gerar habitação? Guarda isso. Por que a gente precisa criar hábitos para gerar habitação? Porque em meio a essa habitação, Deus nos dá direção. O Senhor fala conosco. O Senhor nos mostra o caminho. O Senhor fala com a gente o que deve ser feito. Quem foi que deu nome a todas as coisas que existem nessa terra? Quem foi, gente? Adão e Eva. Ao comando de quem? Deus deu o governo para eles, em meio à habitação. Então, Adão olha para o animal X e é X. É Y. Isso é um boi. Isso aí com certeza é um cavalo. Sem sombra de dúvida, é a serpente. Então ele vai olhando e vai dando nome às coisas, porque ele estava na habitação de Deus. Quando ele sai da presença, sai da habitação, o que acontece? Não tem mais direção. O filho mata o outro filho, o irmão matando o irmão. Perde o controle, perde a direção. Quando nós saímos da habitação de Deus, não há mais direção. Então por isso andamos perdidos. Algumas pessoas, elas, ao longo do tempo, pensam que elas já sabem resolver. Nós somos sempre, ou deveríamos ser, sempre como uma criança diante de Deus, querendo aprender.
Mas de vez em quando a gente fala assim para o pai: me dá minha herança, eu quero partir. De vez em quando a gente dá ouvido ao diabo, à serpente. De vez em quando a gente dá ouvido às pessoas que estão dando ouvido ao diabo. Como foi Adão com Eva. Como foi Eva com a serpente. E isso faz com que a gente saia da direção. Então, ainda que a gente esteja na habitação, ou no lugar de habitação, ainda assim, você pode dar ouvido ao inimigo. Dentro do jardim, cara, o diabo tentou Adão e Eva. Então, o que ele pode fazer conosco aqui fora? Imagina se nós não estamos criando hábitos. Imagina se nós não estamos criando um local de habitação. Então, rapidamente, será muito rápido a nossa queda. Mas muito rápido, porque o diabo ele precisa disso aqui, ó, para nos fazer cair. Muito rápido. O diabo ele vem de uma forma tão sorrateira, mas também tão direta, que a gente vai deixando ir, parece que é legal. A gente vem com alguns discursos que, não, eu estou fora da igreja, mas eu não estou fora da presença de Deus. Eu não estou indo para a igreja, mas eu continuo sendo cristão. E o diabo ele vem agindo. E de repente, ele está destruindo um casamento. E de repente, ele está destruindo uma vida. E de repente, você começa a fazer um monte de coisas que você já não pensava que voltaria a fazer. Porque de uma forma bem sutil, mas direta, o diabo entrou e você deixou. Normalmente, isso vai acontecendo quando a gente vai deixando os hábitos de lado. Mas mesmo você criando o hábito, o diabo ele continua nos tentando. Ainda que haja a manifestação da presença, bota isso no seu coração. Não é porque você está dentro da presença que o diabo ele não vai te tentar. Ele vai te tentar. Mas o que vai te fazer permanecer? A sua obediência a Deus. Quando você está dentro da presença, você obedece de forma cega, o que Deus está falando. Aí você vai falar assim: não, eu não posso obedecer isso de forma cega não, eu tenho que parar e pensar, eu tenho que ver se é mais ou menos isso mesmo, porque nem tudo que está na Bíblia é para ser seguido não. Isso foi para aquele tempo, isso foi com Abraão, isso foi lá com Davi, agora não é mais assim. Eu não sei nem se tudo que está na Bíblia é verdade. Começa a se criar questionamentos. Por quê? Porque você abriu seus olhos e deixou de ser uma criança. Quando Deus chega para Adão e Eva e pergunta para eles: olha, onde você está? Ele fala: me escondi. Por que tu se escondeu? Porque eu estava nu. Quem te mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore que estava no meio do jardim? A serpente enganou a Eva.
E o que aconteceu com os olhos dele? Os olhos dele aconteceu o quê? Se abriram. Então tome muito cuidado com os seus olhos abertos. Porque quando nós estamos com os nossos olhos abertos, é quando a gente pensa que é alguém. É quando a gente pensa que é alguma coisa. É quando a gente acha que sabe alguma coisa. E na verdade a gente não sabe nada. Os olhos abertos de Adão foi a queda dele. Os olhos abertos de Adão não foi a sua ascensão, foi a queda. Inúmeras vezes também nós pensamos assim. Não é bem assim. Não é desse jeito. No lugar de habitação, naquele local aonde você... Aí eu quero entender que você começou a criar hábitos. Então você está vivendo no meio daquela presença. Mas no meio da presença, de repente, entrou o diabo. Que isso, pastor? No meio da presença é isso que eu estou te falando. No jardim, o diabo entrou. Estava tendo uma reunião, Deus e os filhos de Deus. E de repente se apresenta no meio da reunião quem? O diabo. O diabo aparece no meio da reunião, onde Deus está fazendo a reunião. Por que ele aparece? Porque ele é abusado. Ele não precisa ser convidado. Ele entra como penetra. E não importa o quanto nós estejamos no lugar de habitação. E não importa o quanto nós estejamos na presença. Eu falei que ia ser um pouco redundante. Porque aparentemente nós estamos falando para você poder ir para a presença e para você poder entrar no lugar da habitação, mas de repente agora eu estou falando que não importa o quanto você esteja nesse lugar. Por que não importa? Não importa se você não for obediente àquilo a qual Deus está te falando. E eu te falo sem medo de errar, de forma cega. Que é isso, pastor? Então abra os seus olhos e comece a ver. Porque você vai começar a ver problemas. Você não começa a ver o que é bom, você começa a ver o que é ruim. Você não começa a ver as coisas que vão te levar para o bem. Você começa a ver o que não presta e começa a fazer o que não presta. Quando nós abrimos nossos olhos e saímos da inocência, começa a entrar em nós arrogância, soberba e altivez, achando que nós somos alguém, que nós conhecemos. O que mais nós encontramos na rua, em situação de rua, como moradores em situação de rua, são pessoas que se dizem cristãs e que conhecem a Bíblia. Elas dizem isso. E chega a ser assustador. E elas citam versículos de ponta a ponta, livros. Quantos vídeos você vê aí na internet com moradores de rua falando os livros na ordem de Gênesis e Apocalipse, versículo atrás de versículo, capítulo atrás de capítulo. E parece que isso é muito legal, ele conhece a Bíblia. Mas não adianta você conhecer esse negócio e não praticar. O que significa praticar, pastor? Significa obedecer. Não adianta. Não tem sentido. O livro ele não vai servir para você, para a sua salvação, se você não obedece. Ele vai servir para a sua condenação. E não para a sua salvação. Por quê? Porque no meio do caminho, enquanto você estava criando hábitos, e de repente você começa a orar, e você começa a buscar, e você começa a ler Bíblia. Tira um ano lendo Bíblia direto para você ver como que você vai ficar nesse negócio. Tu vai ficar bom pra caramba nisso. Tu vai sentir o gosto de ler.
Pega um ano direto de oração, um ano direto de Bíblia, um ano direto de estudo, um ano direto de preparação. Faz isso. Pega um ano direto meditando na palavra. Você vai ver o quanto você vai ficar bom nisso. Mas não adianta você ficar bom nisso se você não obedece. Se você não tem obediência àquilo que está escrito. Sabe o que vai acontecer conosco? Quando Deus nos visitar no nosso local de habitação, nós vamos sentir medo, porque a gente vai ver que nós estamos nus. E isso é muito terrível e tremendo. E eu caminho por fim agora. Por que isso é muito terrível e tremendo? Porque muitas das vezes, quando nós estamos pedindo essa presença de Deus, quando nós estamos pedindo essa manifestação, Ele se manifesta com justiça e nos coloca contra a parede. Ele se manifesta com santidade e nos encontra nu. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Coríntios, na segunda carta. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Tu deve ter uma Bíblia no seu celular, gente, aí. Deve ter uma Bíblia perto de você. Ou então você cola também com o irmão que tem o hábito de ler uma Bíblia ou trazer uma Bíblia para a igreja e leia com ele. Mas eu estou falando, ainda que seja aí do seu celular, gente. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. No versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Porque estando vestidos, não seremos achados nus. Pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista. Temos, porém, confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso é real. Se Deus vem nos visitar e nos encontra nu, o que nós precisamos pedir a Ele? Revestimento. Revestimento. Primeiro que não era nem para não ter nos encontrado nu. Mas nós precisamos ser revestido. Revestido. E há a possibilidade de nós sermos revestidos hoje, no lugar de habitação. Como? Porque existe uma promessa.
E todos aqueles, creio eu, não vou citar a Bíblia não, parece que eu ia citar, né? E todos aqueles que são revestidos de poder, eles são revestidos pelo Espírito Santo. E quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo, nós temos um certo receio de constrangê-lo, de perdê-lo, de não ter mais ele conosco. Temos um certo receio. Eu posso te falar, sem medo de errar, que todas as coisas que Deus, Ele veio falando comigo até aqui, desde quando eu me converti, o meu maior receio é perder a presença ou o revestimento e não sentir mais Deus em mim. Eu não sei como que as pessoas se desviam, Márcio. Eu não sei como, cara. O meu maior receio é esse. É não mais sentir o que eu sinto hoje. Deus falando comigo. Deus em mim. Me dando direcionamento, falando comigo com a palavra, falando comigo em meus louvores. E eu sentindo a presença, e eu sabendo que Deus está em mim. Existem pessoas que não sentem mais isso. Ao longo do tempo, nós pensamos que isso é tão natural, que a gente não dá mais crédito para isso. Então, por isso, não é que ele não esteja mais em você, mas é por isso que a gente não se importa mais. Porque tudo para a gente já se tornou muito natural. Mas existem aqueles que estão muito longe e afastados, que não sentem mais nada disso, que deixaram de sentir a presença, que deixaram de sentir o mover, que deixaram de regozijar no lugar de habitação, que deixaram de falar em línguas, que deixaram de profetizar, que deixaram de pregar, que deixaram de chorar, que deixaram de rir. Pessoas que se tornaram cheias delas mesmas, que esqueceram que um dia Deus deu a sua própria vida para poder resgatar ela do lamaçal do pecado, que deixaram de anunciar, que deixaram de pregar o Evangelho, seja com palavra, seja com danças, seja com peça, que seja com profecias, que deixaram de sonhar. Eu quero te convidar a você ser mais uma vez revestido de poder. Quem quer ser revestido de poder? Então vamos ficar de pé.